A maioria dos católicos, influencers que estão em voga aí no momento, não conseguem alcançar as pessoas reais. Por um lado, nós temos o protestantismo crescendo cada vez mais no Brasil, e do outro lado nós temos a teologia da libertação, que agrada muito mais as pessoas, e pessoas que são, por exemplo, mais pobres, mais humildes da periferia. Os influencers católicos e a direita, que se diz direita católica, nessa bolha católica, não consegue chegar nas pessoas. Não porque essas pessoas elas são iletradas, não conseguem entender o que esses influencers estão a falar, mas é porque esses influencers católicos eles estão mais preocupados com vender cursos, com ter uma caricatura de uma família supostamente ideal, de vender virtudes ligadas ao catolicismo que por ora são irreais ou não faz nenhum sentido. Por ora, essas virtudes são exageradas, são caricatas demais e não se aproximam das pessoas reais, das pessoas que estão lá na ponta dos interiores, nas paróquias. Tudo que esses influencers estão a fazer, de algum modo, é desunir os católicos. Depois de um processo eleitoral de 2018 para cá, em que Olavo de Carvalho e alguns outros influencers começaram a influenciar as pessoas, muitos gurus se aproveitaram dessa onda para, de maneira caricata, usar um charuto, até montar lojas, até montar cursos que ensinam, de alguma forma ensinam, de maneira caricata, a pessoa a se portar de uma maneira conservadora. Quando as pessoas me perguntam, você é conservador, você é de direita ou de esquerda? Eu digo, eu sou católico. E tudo que prega a doutrina, que está na Bíblia, que está no catecismo, que está no magistério, eu tento me aprofundar e não discordo, porque se eu sou católico, se eu sou cristão de verdade, eu tenho que estar alinhado a isso, por mais que a gente faça um debate teológico sobre certas questões que envolvem a Bíblia, a teologia, o catecismo, os concílios, as histórias dos santos, as discordâncias entre protestantes e católicos. Mas muitas pessoas criaram uma histeria, um fetiche por política e estão a colocar muitas vezes a política no lugar de Deus novamente. O que eles criticavam na teologia da libertação, muitas pessoas de direita estão a fazer a mesma coisa. Então essas pessoas não estão muito a falar sobre missa, sobre confissão. E aqui eu não estou citando nomes. Mas nós devemos ficar atentos a isso. Ah, mas o Padre Paulo também vende curso. Você defende o Padre Paulo. Você criou um perfil dedicado ao Padre Paulo. Você posta fotos, vídeos, comentários. Você segue também um guru. Não. O Padre Paulo, ele tem um trabalho muito mais antigo e que não se encaixa nesse tipo de coisa. O Padre Paulo tem um perfil de trabalho, de missão muito mais antigo, que não é de hoje. Embora ele fale de alguns aspectos da vida do Olavo de Carvalho e da obra do Olavo de Carvalho, o Padre Paulo não está preso a isso. Eu também não estive preso a isso. Quando eu assisti alguns vídeos do Olavo de Carvalho, eu usava esses vídeos muito para pesquisar referências e autores em que ele citava, e eu gastava muito mais tempo estudando os autores que ele citava do que simplesmente assistindo às aulas do Olavo de Carvalho. Então, o que acontece no Brasil hoje, essas pessoas não se aproximam das pessoas de verdade. A esquerda sabe muito bem fazer isso. E antes que você diga que eu sou louco e que eu não estou falando coisa com sentido, o próprio Olavo de Carvalho já deixou bem claro em muitos vídeos dele que a esquerda é inteligente, maquiavelicamente pode ser, mas ela é inteligente, que ela consegue aproximar
da classe intelectual riquinha e também conseguem se aproximar dos pobres. A direita consegue isso? Existe uma direita no Brasil, de verdade? Você acha que existe uma direita só porque Bolsonaro é direita? Você vai ficar preso à direita? Por quê? Não sei se você já ouviu nas pregações do Padre Paulo. Jesus não veio instaurar um regime político. Jesus e o cristianismo é muito maior que política. Então esse fetiche que as pessoas têm, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu quero discutir Bolsonaro, eu quero discutir Lula, porque Bolsonaro é isso. As pessoas criaram um fetiche sem sentido. Para Bolsonaro, para Lula, para a política. E a própria coisa que eles criticavam na esquerda, eles estão a fazer. Eu não estou aqui dizendo que eu sou de esquerda ou direita, não. Eu sou católico. E as pautas que há, e a verdade que a Igreja Católica defende, que o Padre Paulo defende, eu vou sempre seguir. Porque se eu sou católico, embora eu possa discutir algumas questões de maneira séria e respeitosa com pessoas que são ateias, pessoas que são protestantes, mas eu sou, cada vez que eu mais me aprofundo na doutrina católica, eu me torno mais católico. O que nós temos que pregar é não uma divisão entre grupinhos católicos, entre quem segue influenciador X ou influenciador Y. O que nós temos é que se aprofundar na doutrina e não começar a fumar um charuto porque o Olavo de Carvalho fumava, e não começar a beber porque a igreja não condena exatamente a bebida, e não começar a criar teorias sem sentido em cima, com base em gurus. Examinar tudo e ficar com aquilo que é bom. Você não precisa de guru, você precisa de Jesus. E uma grande referência que é a história dos santos. Se você gastar tempo fazendo isso, estudar na história dos santos, a doutrina da igreja, a história da igreja, a patrística da igreja, você vai gastar 20, 30 anos. E não vai precisar. Porque os gurus passam. Essas pessoas que estão aí estão passando. Estão ficando ricas e talvez não estão nem aí, vão viver suas vidas. O que a gente precisa é criar uma profundidade que vai além da política, que vai além da esquerda e da direita, porque a verdade e o cristianismo, o que envolve a verdade, é muito mais além do que a esquerda e a direita. Então, esses gurus, eles precisam ser analisados e criticados e não exatamente jogados fora, como alguns que eu sigo e tudo mais. Mas a gente tem que analisar e seguir a verdade e com a devida crítica. Porque nós estamos perdendo espaço. O catolicismo não é uma religião que é entendida de verdade. As pessoas acham que entendem. As pessoas têm muito preconceito. Por quê? Porque vieram de uma má formação, seja pela teologia da libertação. E assim, Rita Lee, entre outros autores, entre outros músicos, que já frequentaram a missa tridentina, deixaram a igreja por causa disso. Mas está citando a Rita Lee. Quem é a Rita Lee? Sim, por que não a Rita Lee? A Adélia Prado critica essa questão de o que a teologia da libertação se tornou. Pessoas da classe artística. Então a gente precisa analisar essas coisas, buscar grandes referências, sempre experimente, como trabalho, e sem uma maneira caricata, uma maneira natural e verdadeira, abraçando todas as pessoas e discutindo de uma forma íntegra. Deus abençoe. Espero que a gente reflita muito. Eu vou deixar vídeos, links sobre tudo que eu falei aqui, sobre pessoas que estão falando desse problema da bolha católica, para você refletir. Grande abraço, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.